na política nós não depositamos as nossas maiores esperanças nem os nossos maiores esforços. Como cristãos, nós entendemos a arena política como um local legítimo para a nossa participação, uma vez que somos cidadãos. Não obstante, nós não encontramos nela as esperanças mais profundas para as questões últimas da nossa vida. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Sobretudo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso ajuda no alcance para que outras pessoas também possam ter acesso. Existem datas que nos marcam profundamente. Para além daquelas pessoais, como o início de um relacionamento, o nascimento de um filho, também nós temos aqueles momentos históricos que ganham significado para a vida de todos nós. Quem já era nascido em 1994, não é meu caso, se lembra da morte do Ayrton Senna, e muitos se pegam tendo lembranças do que estavam fazendo no momento quando viram aquela batida fatal que tirou a vida de um dos grandes brasileiros de todos os tempos. Em 2001, a gente teve o caso das Torres Gêmeas, que chocaram todo o mundo com cenas de terrorismo jamais antes vistas. E, pelo menos na minha experiência, eu posso dizer para vocês que os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, estarão marcados também na minha mente. Naquele momento eu estava curtindo as minhas merecidas férias no litoral sul da Bahia, na cidade de Ilhéus, e quando olhei para a janela do carro, percebi que a programação comum de domingo, com os seus programas musicais, por vezes não muito instrutivos, estava interrompida para um plantão de jornalismo. Era aquela uma região com pouco acesso à internet, eu também não estava muito preocupado em ficar olhando para o celular, e foi assim, despretensiosamente, que eu vi que o Brasil estava vivendo um momento importante. Desde então, a gente teve a chance de acompanhar ao vivo e de também acompanhar o day after, né? De ver todas as ações governamentais que foram feitas, de ver um diapasão, uma diversidade imensa de opiniões sobre esses ataques antidemocráticos que aconteceram na capital federal aqui no Brasil. E eu, um pouco atrasado, quero trazer e pontuar algumas questões sobre este tema, uma vez que ele tangencia questões que a gente lida aqui no canal e que também são assim da minha preocupação, que estão dentro dos temas que eu estudo. Por quê? Porque a gente conseguiu ver nessas invasões uma participação muito grande de elementos de fé, de elementos da fé cristã. Eu entendo que a primeira questão que a gente precisa pensar, e aí eu estou na esteira de diversas pessoas e comentaristas que lidaram com essa questão, eu menciono o Iago Martins, o Paulo Cruz, o Guilherme de Carvalho, que trouxeram opiniões assim muito importantes para esse momento. Eu acredito que a gente precisa, como igreja cristã, pensar em algumas questões sobre o tipo de posicionamento político que nós estamos tendo. Ainda que nós não tenhamos uma participação massiva de pastores proeminentes promovendo o tipo de violência que aconteceu de forma mais específica no dia 8, a gente encontra, lamentavelmente, na posição tomada pelos manifestantes, diversos elementos da fé sendo utilizados
de forma indevida. Mas graças a Deus, tudo isto para a honra e a glória do Senhor Deus, Jeová Jiré, o Eterno Todo-Poderoso. É isso aí, Jair, Messias, Bolsonaro. Você vai estar voltando para esta nação e continuar o seu governo, porque as trevas teve que bater em retirada para saber que o Senhor é Deus. A gente vê as pessoas empunhando Bíblias, alguns trazendo cânticos e, sobretudo, crendo estar numa cruzada contra o mal. Para esse assunto em específico, eu não posso deixar de mencionar e recomendar este livro escrito pelo Iago Martins, um opúsculo, uma pequena obra chamada A Religião do Bolsonarismo. Esse material se trata de um ensaio teológico, está na 2ª edição já, e também tem a versão digital no Kindle, que traz assim denúncias muito contundentes sobre a idolatria política que cristãos vinham realizando e empenhando a Bolsonaro. Nesse livro, especialmente na primeira parte, vocês vão ver como símbolos cristãos foram apropriados pelo governo Bolsonaro para dar legitimidade às suas manifestações. Então nós temos o uso recorrente de versos bíblicos, nós temos o uso de imagens e alusões bíblicas apontando para o governo e para os operadores deste, que já vinham acontecendo há muito tempo e nem sempre foram denunciadas. Aqui alguém pode perceber o tom do vídeo e dizer, poxa, mas cristãos à esquerda já vinham reclamando da posição de Bolsonaro em vários temas. E isso é uma verdade. O Guilherme de Carvalho escreveu um artigo dizendo que ele mesmo, que eu reputo como um dos grandes intelectuais protestantes no Brasil, havia visto como muito menor o risco que o bolsonarismo trazia. Entretanto, a crítica que o Iago faz de uma forma um pouco mais específica é a desse uso indevido e blasfemo de símbolos de fé. Os cristãos, a direita e a esquerda, não tiveram a capacidade de fazer uma denúncia contundente desse tipo de apropriação. Os da direita, porque estavam cegos pela adesão do governo Bolsonaro a algumas poucas pautas cristãs. Eu acho que aqui a gente lida com uma outra questão importante, e para isso eu quero recomendar um segundo livro, chamado Para que servem os cristãos? De volta a uma doutrina social protestante, um livro publicado pela Thomas Nelson, e já incluindo também o Tome uma Posição, assuma com coragem as consequências de sua fé. Na introdução deste livro aqui, o autor, o Moore, propõe que no contexto da infância dele era muito fácil ver cristãos manifestando-se sobre determinadas pautas com muita propriedade e dizendo que havia sim uma posição clara cristã a ser tomada acerca daqueles assuntos. Não obstante, ele percebe também, especialmente no contexto da direita cristã norte-americana, a incapacidade de articular a fé com questões que vão além das políticas que nós já estamos acostumados, como questões pró-arma, pró-vida, pró-família. O cristianismo, ele foi, seja no momento e na discussão política norte-americana, seja na brasileira, agora por importação, limitado a algumas poucas pautas que podem ter alguma importância. Eu acredito que dessas 3 mencionadas, as pautas pró-família e pró-vida são de fundamental importância, mas ele foi limitado a elas e todo tipo de aberração política e de discurso
foi tolerada apenas pelo fato de que essas pautas estavam em defesa. O Guilherme de Carvalho chega a comentar um texto que o governo Bolsonaro, trazendo essa discussão de volta para o Brasil, tinha um discurso que se propunha a ser cristão, mas sem ter um ethos, sem ter um pathos cristão, sem ter um sentimento cristão. Ele poderia tentar ali aproveitar uma questão ou outra, mas sem ter o sentimento cristão colocado nessas discussões de esfera pública, de natureza pública. E é por isso que eu acho que este segundo livro é importante. Para que servem os cristãos? Porque ele traz para nós a necessidade de nós refletirmos quais são as implicações da fé cristã para além daquilo que está batido. E eu não estou dizendo que está batido como se a gente devesse simplesmente agora abandonar essas pautas, mas nós percebermos que a articulação teológica na esfera pública exige mais esforço e pede que nós sejamos mais inteligentes, pede que nós tenhamos a capacidade de ver o mundo de maneira mais complexa, para que as nossas posições sobre políticas públicas possam, inclusive, ser mais amplas. À direita ou à esquerda, existe a possibilidade de articular alguns princípios extraídos das Sagradas Escrituras para a vida em comunidade. E nós perdemos a oportunidade de fazer isso de uma forma mais abrangente quando aderimos sem muita, na verdade, sem nenhum cuidado ao bolsonarismo. Uma das consequências mais perenes do que nós vimos, além, é claro, do que há de pior, será uma diminuição da autenticidade, da legitimidade de críticas que são absolutamente necessárias, manifestações legítimas que poderiam surgir, agora já serão lidas com resistência. Críticas ao protagonismo judicial que vinham sendo necessárias nos últimos anos, críticas à utilização indiscriminada de instrumentos, de remédios constitucionais que tomam o espaço que seria do legislativo em especial, agora serão vistas como ameaça golpista na cabeça de muita gente. Que caminhos a gente pode ter para lidar com essa questão? Acho que, estando dentro do contexto de igreja evangélica, ou num contexto mais abrangente, a gente precisa entender como nós chegamos onde chegamos. Eu acredito que, para isso, o livro O Povo de Deus, Quem São os Evangélicos e Por que Eles Importam, escrito pelo antropólogo Juliano Speyer, é de fundamental importância. Porque ele faz uma leitura de fora do contexto que a gente está vivendo com o crescimento evangélico no Brasil, e é uma leitura feita de fora e que normalmente traz críticas muito graves. Essa leitura é feita de uma outra forma. Ele tem uma leitura bem positiva do fenômeno evangélico, especialmente em comunidades pobres e periféricas, que foram objeto ali do estudo dele, como sendo assim um motor de transformação social, como sendo um fator prevalente de mobilidade social, como dando condições melhores para as pessoas, inclusive desempenharem melhor o seu papel como cidadãs, terem ascensão financeira, não através de uma teologia da prosperidade barata, mas, enfim, através de mudanças de vida, como o abandono de álcool e drogas, através de fidelidade no casamento e outras coisas. Ele percebeu isso como muito positivo no Brasil e trouxe uma leitura positiva do fenômeno do evangelicalismo brasileiro. Por que menciono esse livro para as nossas considerações aqui, que tem a ver com o dia 8? Pelo simples fato de que eu entendo, eu acredito que por grande parte da esfera pública brasileira ainda há uma visão muito negativa dos crentes, num sentido mais geral. A má vontade
que foi expressada nos últimos anos por esses movimentos, por essas instâncias de poder e de comunicação, marginalizaram o evangélico a ponto de que ele ficasse mais frágil a discursos como esse. Muitos evangélicos foram cooptados pela direita populista e agora, mais do que nunca, extremista, pelo fato de que foram lidos sempre como um movimento de gente ignorante, de gente atrasada. E isso me lembra uma entrevista do Roda Viva na década de 80 ou 90, em que, falando sobre o carnaval, se colocavam os evangélicos assim, pelo fato de não aderirem à festa do carnaval, como algo que trazia um risco cultural para a cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os morros ali, muitos deles tendo convertidos, acabavam perdendo adeptos das escolas de samba. Também teve essa religião agora que eles arrumaram, a Bíblia, né? Tirou muita gente. A Mangueira tá com fantasias para dar, para vestir a comunidade? Não tem. Por que, dona Zica, a religião não está permitindo esses pastores? Viraram tudo Bíblia, as moças, viraram Bíblia, os rapazes, estão tudo na... Quantas igrejas dessa tem no Morro da Mangueira atualmente? No Morro da Mangueira, a maior parte toda é da religião. São quantas igrejas, mais ou menos? Lá na Mangueira tem 3. 3, só ali, né? Mas eles não saem dali da Mangueira, vão para os outros lugares onde tem. Você vê o estrago que isso aí causa no samba, hein? O grande mestre-sala da Mangueira, não, o Lili, foi cooptado por uma igreja dessa, abandonou o samba e renega o samba. Isso que é coisa do diabo. Meu neto foi da bateria. Grande. Meu neto foi da bateria desde 8 anos e era da bateria. Depois passou a ser mestre-sala. Abandonou, porque largou tudo. Que ele virou da seita, né? Então, e o pessoal da escola não tentou conversar um pouco com essas igrejas? Não adianta, depois que eles encasquetam aqui na ideia, não adianta. Não, em defesa do samba tem que fazer um movimento contra essas igrejas. Elas vão acabar com o samba. Vão Falando sério, hein? Os evangélicos são vistos com muito desdém há muito tempo. E é claro que isso gerou um espaço para que eles fossem abraçados e cooptados por outros grupos. Esses outros grupos manifestaram simpatia à sua fé, simpatia a ideias que lhes eram caras e que, por sua vez, eram desdenhadas por outros movimentos. E a gente teve resultados como esse, resultados que apontaram para uma igreja muito comprometida com pensamentos mais à direita, que não necessariamente se manifestam com o extremismo que nós vimos, mas também podem acontecer. Para além disso, eu acho que a gente também pode pensar acerca de como deve ser a articulação do cristianismo, do cristão brasileiro na esfera pública e também sobre alguns dos desafios que nós temos. Eu escolhi aqui aleatoriamente alguns livros para que a gente pudesse discutir e trazer também alguma recomendação para vocês. E eu escolhi o livro do Valmir Nascimento, que é um doutorando em Direito, é um servidor público, é também pastor das Assembleias de Deus, que publicou Entre a Fé e a Política. Um livro onde ele fala sobre a participação dos evangélicos no processo político eleitoral e faz reflexões sobre legitimidade, abuso de poder e ética cristã na esfera pública. Eu acho que esse é um dos livros certamente mais legais assim que a gente tem nos últimos tempos para ter uma perspectiva de um teólogo mais conservador sobre como engajar na esfera política. Um livro um pouco mais antigo, que também pode ser bacana nesse sentido, é a gente pensar no Paul Freston, grande sociólogo, grande conhecedor de fé cristã, ele mesmo protestante, reformado, que escreveu lá pelos idos de 2002 o livro Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não, os evangélicos e a participação na política, esse livro publicado pela editora Ultimato, onde ele traça assim, alguns paralelos bastante interessantes sobre qual deve ser o engajamento dos cristãos e como ele pode acontecer de uma forma saudável, respeitando os limites de um Estado laico e entendendo
que, justamente pelo fato do Estado ser laico, há um papel para religiosos na esfera pública, uma vez que essa neutralidade, essa pretensa neutralidade do espaço, abre espaço a todos e, é claro, não deve excluir os religiosos. Há um espaço para os evangélicos na esfera pública. E nem sempre a esfera pública brasileira foi vista pelos evangélicos da forma que ela ganhou corpo através do Bolsonaro. Membros de partidos associados a igrejas, como o PSC, muito simpático às Assembleias de Deus, ou o Republicanos, que tem como presidente um bispo licenciado da Universal, até então esses partidos não haviam se identificado com a direita da forma como hoje se manifestam. Vale a gente lembrar que muitas das lideranças que aceitaram e que assimilaram, que abraçaram o bolsonarismo, estiveram com os governos Lula e até o Dilma II. Eu estou falando das Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Ou seja, os evangélicos brasileiros também já se identificaram com a esquerda e conseguiram ter um tipo de convivência mais saudável. Eu entendo que isso tenha se rompido por diversas razões. Uma delas é o crescimento das pautas identitárias, especialmente aquelas que têm a ver com moral. Eu entendo que os evangélicos foram escanteados da esquerda pelo fato de que começaram a ser vilipendiados em seus valores e passaram a não ter mais o espaço que gostariam para participar dessas discussões, o que é legítimo. Afinal, um lado não pode simplesmente se colocar como o portador de todas as virtudes. Mas o fato é que a esquerda errou com os evangélicos e os empurrou e os relegou a uma posição que fez com que eventos como o dia 8 acontecessem. Eu não estou aqui querendo atribuir uma culpa à esquerda. O que eu estou dizendo é que houve esse estranhamento que mudou uma realidade que já era comum no passado. Deputados evangélicos que votavam com a esquerda deixaram de votar, uma vez que essa foi se afastando deles e, inclusive, em alguns casos, defendendo posições muito contrárias e completamente irreconciliáveis com as da sua fé. Por que eu acho interessante a gente falar também sobre essa questão da esquerda ter rompido com a fé cristã? Porque a gente vê exemplos como Robson Cavalcante, que foi um bispo anglicano brasileiro muito importante e que foi um militante dos partidos dos trabalhadores, foi envolvido com o movimento sindical. Entretanto, ao mesmo tempo, manteve assim posições muito conservadoras no que diz respeito à fé. Ele chega a escrever um livro explicando o porquê da razão dele ter rompido com a igreja anglicana, pelo fato desta passar a aceitar a homossexualidade como uma opção legítima para os cristãos. Veja, nós temos um cristão extremamente conservador em sua teologia, a ponto de romper e deixar um cargo em uma igreja pelo fato de ter visões um pouco, na verdade, bastante conservadoras e ainda assim manter uma visão mais progressista em relação a algumas políticas públicas. O que a gente viu nos últimos anos é que homens como Robson Cavalcante foram se escasseando. Ficou cada vez mais difícil ter essa junção de uma leitura progressista do mundo com valores cristãos um pouco mais conservadores. Cristãos foram escanteados pela esquerda e encontraram no abraço dessa nova direita um local para se afirmarem. Eu quero recomendar mais 3 livros aqui, antes de partir para a minha consideração final. Primeiro, Ricardo Alexandre, que escreveu esse livro ainda no contexto das eleições passadas, as eleições de 2018, que sagraram vitorioso Jair Bolsonaro, e A Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo.
um livro publicado pela editora Mundo Cristão que você deveria ler para pensar um pouco acerca desses pontos. Outro livro também publicado pela Mundo Cristão, uma editora sempre muito preocupada e muito antenada com essas questões, esse recentemente disponível ao público, do Gutierrez Siqueira, Quem Tem Medo dos Evangélicos, Religião e Democracia no Brasil de Hoje, uma obra muito bem escrita. Gutierrez é um jornalista, tem já muita influência, uma merecida influência, e eu digo mais, né, que espero que a voz dele ressoe ainda mais, que ele tenha a capacidade de influenciar mais gente pela posição sempre equilibrada, profunda, densa intelectualmente que traz. E um outro livro, esse um pouco mais teórico, de dois teólogos arminianos, né, bem como o Gutierrez Siqueira, que é assembleiano, do Vinícius Couto, que é da Igreja do Nazareno, e também do Ivan de Oliveira, Neopentecostalização da Política, uma teoria onde eles trazem aí um pouco dos componentes que mostram a relação dos evangélicos com a igreja brasileira hoje. Eu poderia recomendar muitas outras obras, especialmente em perspectivas um pouco mais à esquerda, que definitivamente não são as que eu mais tenho pontos de convergência. Não obstante, acredito que essas trazem, são mais do que o suficiente para um vídeo como esse e me ajudam a encaminhar para a conclusão desse vídeo. Pois bem, cristãos estão lidando nesse momento com um forte escrutínio público e muitos de nós precisaremos lidar com dificuldades no processo de evangelização trazidas pelo clima e pelo debate político que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos. Nós teremos dificuldades e precisaremos vencer pontes que já estavam construídas e estabelecidas em outras partes do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o cristianismo e a sua identificação com o discurso, com as pautas e práticas de uma direita mais beligerante, tem trazido repulsa de muita gente. Nós precisaremos encontrar meios e maneiras de lidar com essa questão para que a nossa missão fundamental, que não é a de influenciar a cultura, esse é sim um papel subsidiário. A gente encontra isso na possibilidade de articulação de uma teologia social, coisa que no protestantismo a gente ainda precisa avançar muito. A gente encontra exemplos históricos, como eu costumo mencionar aqui, John Wesley, muitos séculos atrás, ou Martin Luther King, mais recentemente, Dietrich Bonhoeffer, dentre outros. Nós precisamos passar a articular melhor o nosso discurso para que a gente não lide com essa repulsa. Sobretudo, a gente vai precisar aprender a construir novos caminhos de diálogo, caso queiramos cumprir a nossa missão bem. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui, e ele tem a ver com uma questão muito específica, que é a do posicionamento de cristãos mais à esquerda, que estão utilizando esse momento para afirmarem visões mais à esquerda como sendo as mais adequadas para os cristãos num sentido mais geral. Eu acho que momentos como esse nos fazem correr o risco de encontrar num outro extremo um tipo de consolo com uma decepção que já está instaurada. O que a gente precisa ter agora não é a ansiedade de recuperar a nossa participação pública ou de tentar lavar a nossa reputação indo para um outro lado
de uma forma muito apressada apenas pelo fato de que queremos ser aprovados. O que a gente precisa é parar um pouco, refletir, encontrar novos meios e, sobretudo, entender que na política nós não depositamos as nossas maiores esperanças nem os nossos maiores esforços. Como cristãos, nós entendemos a arena política como um local legítimo para a nossa participação, uma vez que somos cidadãos. Não obstante, nós não encontramos nela as esperanças mais profundas para as questões últimas da nossa vida. Muitos cristãos, decepcionados de um lado, podem rapidamente desejar encontrar respostas ou de trazer um tipo de posição, de alguma forma tentar redimir a imagem e a reputação e dessa forma construir uma nova torre e com isso ter para si uma nova decepção, acumular uma nova perspectiva negativa sobre a política. O cristianismo de direita, que fracassou no Brasil e que trouxe tanto opróbio à Igreja de Jesus Cristo, não deve fazer com que nós esqueçamos pautas que são fundamentais à nossa fé. Mas o que a gente não pode deixar, de forma nenhuma, é que o fato desta direita ter sujado a nossa imagem, mais do que isso, de nós, muitos de nós, inseridos nessa nova direita, termos manchado o nome da igreja, nós não podemos agora enxergar nas pautas corretas que foram defendidas o erro. As questões sobre gênero, as questões sobre família, todas elas, quando defendidas da forma correta, com os argumentos corretos, com o estado do coração corretos, ainda são importantes. O exemplo que fica é o do Robson Cavalcante, que nós mencionamos anteriormente, que era um homem progressista em políticas públicas, ao mesmo tempo que conseguia compreender o valor da moralidade cristã para o Estado. E era um bispo anglicano de linha absolutamente conservadora. Não se deixe levar por cristãos que nesse momento têm aproveitado o fracasso de um tipo de idolatria política para promover a síntese que levará a um outro tipo de fracasso do cristianismo e a sua submissão a um tipo de ideologia. Esse é o momento da gente romper com esse tipo de posição política tosca, sem agora desejar transigir com outros tipos, com outras leituras, com outras posições que também trazem um tipo de idolatria política ao contexto da Igreja brasileira. Nós devemos aproveitar a nossa laicidade, nós devemos, sim, ter o desejo de influenciar de forma positiva, mas nós devemos combater os ídolos do coração. Nós devemos estar atentos ao fato de que a política não deve roubar aqueles desejos mais profundos do nosso coração. O livro de Daniel, no capítulo 2, mostra para nós que os reinos desse mundo se sucedem. Eles podem trazer recursos profundos, como a Babilônia, eles podem trazer a força de Roma, eles podem ser agressivos como a Síria, mas todos eles serão sucedidos por uma pedra. Todos os reinos apresentados e representados na estátua de Nabucodonosor vão ao chão, experimentam a ruína quando vem
a volta de Jesus, com uma interpretação cristã do capítulo 2 de Daniel. Aí cessam as ideologias, aí cessam as esperanças imanentes desse mundo. Aí cessam as nossas expectativas depositadas na política. Acaba o que o filósofo político Eric Voegelin chamava de imanentização do eschaton, que foi trazido pelo Estado moderno e através das diversas ideologias. Nós precisamos retomar as esperanças mais profundas do nosso coração em Cristo, no Senhor Jesus, que controla a história, que está além do nosso tempo e que atua por nós, mesmo quando estamos fora do governo. Aliás, que trabalha pela igreja, pelo crescimento dela, quando ela também experimenta a tristeza da perseguição. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos depositar as nossas maiores aspirações. O Senhor merece isso. Homem nenhum, Messias outro nenhum. Dia 8 mostra mais uma das facetas do vilipêndio da fé que o governo Bolsonaro, já encerrado, pôde trazer à Igreja Evangélica Brasileira. Cabe a nós assumirmos uma posição diferente frente a esses desafios. Que nós estejamos agora preparados para rejeitar as ideologias, uma vez que tivemos a oportunidade de ver o quanto um lado apenas pode fazer prejuízo, quais são as implicações disso para o testemunho cristão na esfera pública. Se você chegou até aqui, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, sobretudo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Isso ajuda no alcance para que outras pessoas também possam ter acesso. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.